empreender em 2026 para mais, considerando que hoje a gente tem um monte de IA, de tecnologia e principalmente o fator motivação. Como é que você mantém a motivação empreendendo numa economia como a do Brasil, considerando que o trabalho está cada vez mais exigente para você que está no mercado de trabalho e para você que quer uma renda extra, para você que quer empreender, quais são os caminhos que você consegue trilhar para você fazer uma renda extra, para você ter o seu próprio negócio? Fica nesse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor e como você pode utilizar as tecnologias existentes a seu favor e como você consegue manter a motivação, que é o fator mais importante que acaba separando aqueles que permanecem daqueles que se aventuram. Vamos lá. O empreendedorismo, ele é uma jornada na qual você se descobre. E hoje é muito difícil você falar em se descobrir, em quem você realmente é e você sustentar essa decisão. O que eu recomendo para quem está começando agora? Entenda quem você é. Talvez você ainda não tenha essa resposta, mas tenha a coragem de sustentar a sua decisão de quem você é. Isso que eu estou dizendo podem parecer apenas palavras para você que está assistindo esse vídeo, só que uma coisa é a experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho, e outra coisa é eu falar sobre isso. Então, tenha as suas próprias experiências, viva a vida que você mais gosta de viver, só que sem a vontade, sem o tesão de viver, vai ser inviável você empreender. Tenha isso muito claro na sua cabeça. Então, quando você está no mercado de trabalho, você é definido pelo que você faz e não por quem você é. E as pessoas confundem isso. Hoje em dia as pessoas falam que identidade é a sua função na sociedade, ou identidade é o que você faz, um verbo. Então, se você bate uma laje, você é pedreiro, as pessoas costumam confundir a sua identidade com a sua atividade, e não são coisas iguais. Da mesma maneira, quando você está numa empresa e quando você tem uma função, as pessoas dizem que você é o seu cargo. E isso também não é verdade. O problema é que na sociedade as pessoas conseguem recursos, dinheiro, contatos por causa do que fazem. Em primeiro plano muitas vezes, e nem sempre por causa de quem são. Essa é a maior chave que eu posso dar para você em alguns minutos de vídeo, que faz o ponto de inflexão sobre empreender. Porque tem pessoas que parece que se motivam, que têm uma gana, uma garra quando as situações estão adversas, que conseguem suportar o jogo indo contra, porém ainda assim costumam se definir como a pessoa é pai ou mãe ou filho ou filha ou marido ou esposa, e não há identidade. Quando você descobre a sua identidade, esse é o capital intangível que as pessoas vão comprar de você, porque isso é o ingrediente indispensável da sua marca. E a sua marca, ela é um ativo, ela é um valor imaterial daquilo que você faz. Porque veja, vamos supor que você abra uma agência de marketing digital e você forneça serviços nessa área para as pessoas conseguirem clientes, etc. A sua atividade, ela é também feita por várias outras pessoas no mercado, mas quem você é único, entende? E as pessoas, elas não compram apenas benefícios, elas compram o acesso a quem você é. Elas compram acesso à sua energia em específico. Imagina que você tem a sua digital nas pontas dos seus dedos, e é uma digital única,
E as pessoas energeticamente e materialmente compram isso também. Para que esse vídeo não soe como um papo muito esotérico, hoje no mercado existem conceitos como branding, que é a construção da sua marca. Basta você ver cases gigantes de mercado, como Apple, como outras empresas relevantes no contexto da marca pessoal. E aí você tem símbolos que representam a marca, rituais que representam a marca. O livro Primal Branding explica isso com detalhes. Então são conceitos que explicam melhor como você constrói uma marca, mas ainda assim fala de práticas, de ações que são uma consequência de quem você é. E a realidade que eu tenho visto, principalmente no cenário do empreendedorismo brasileiro, de quem está começando, isto é, da vasta maioria da população, é um cenário onde as pessoas conseguem clientes por causa de quem são. E boa parte das pessoas passa uma vida inteira vivendo quem são inconscientemente. Então elas não entenderam ainda quem realmente são e elas meio que vão se guiando como cegos. Vão tateando no escuro, buscam coisas, situações e outras pessoas que geram um efeito de identificação nelas, de ressonância nelas, e elas acabam gostando daquilo e consumindo o conteúdo produzido por essas pessoas e empresas. Então, hoje no Brasil temos algumas áreas no mercado que estão mais em ascensão, e uma delas é a área do fitness, é a área da saúde corporal e, consequentemente, as áreas mais extremas do atletismo e por aí vai. Nessas áreas você tem pessoas que você se identifica mais dentre os vários corpos que tem desses atletas ou desses influenciadores. E os próprios influenciadores de outros ramos do mercado, você consome o conteúdo deles não só pela forma com a qual esse conteúdo é apresentado para você, mas também a essência de quem produz esse conteúdo, também a identidade de quem faz o conteúdo, porque a identidade está associada aos seus motivos. Então, nessa pesquisa de mercado que eu fiz antes de gravar esse vídeo, eu vi que é um fator muito comum no sentido motivacional você ter outras pessoas para te motivar, ou quando você não tem, você ter as ambições para te motivar. Geralmente, na galera que está começando agora, pessoal lá na faixa dos 20 anos ou menos, se você teve essa oportunidade, quando você está começando, geralmente é a ambição. À medida que você vai amadurecendo, começam a ser outras pessoas. Pode ser um relacionamento que você tenha ou queira ter, ou uma família que você construiu ou queira construir. E no caso das pessoas que não têm isso? E no caso das pessoas que estão sozinhas? Eu gosto de ver casos improváveis, eu gosto de ver aqueles casos onde o jogo joga contra. Eu gosto de ver as pessoas que teriam tudo para ter uma vida horrível, e mesmo assim que para essas pessoas o normal, estatisticamente falando, já é excelente para essas pessoas. Só que quando elas não têm um referencial, quando elas não têm uma medida comparativa, elas frequentemente acabam apresentando sintomas depressivos. E vale diferenciar, vale discernir a depressão de fato clínica e uma motivação ultra seletiva. Não é incomum você ver casos no mercado de pessoas que, por outras pessoas, são consideradas depressivas, mas que elas têm uma motivação. A vida tem prazer, só que para algumas coisas específicas para elas. E essas coisas sempre estão ligadas a quem elas são.
Veja, no Brasil, estatisticamente falando, você tem o salário mínimo e você tem o custo de vida mínimo para você existir funcionalmente na sociedade. Se você pegar a média de um salário mínimo e a média de um aluguel, você vê que os valores são praticamente equiparáveis. E aí você fica num dilema. Bom, então como sobreviver se você, com o salário mínimo que você pode receber, você só paga o aluguel? Nem conta de água, nem luz, nem internet, muito menos mercado, compras, etc. Então entenda que é um sistema que foi desenhado para que nesta sociedade você viva de modo a compartilhar o seu teto com outras pessoas. E vemos que na sociedade de hoje, os jovens, talvez inconscientemente percebendo isso, acabam passando mais tempo na casa dos pais. E as gerações anteriores criticam isso, dizendo que é mimimi, dizendo que são preguiçosos e falando outras bobagens de pessoas que não entendem as dores, os contextos que essa geração está passando. Se você ver há 30 mais anos atrás, o salário mínimo dava para você juntar e guardar. O real e o dólar estavam muito mais próximos. O poder de compra do real, como as pessoas chamam, era muito maior. Então era muito mais fácil, mesmo com um emprego comum, um emprego que não exigia escolaridade extremamente excessiva, era comum você conseguir guardar um dinheiro para você e para outras pessoas. Hoje em dia não é mais assim. E quando se fala em empreender, é preciso que você entenda o tabuleiro no qual você está jogando. E o tabuleiro do Brasil é feito para que você compartilhe a sua casa, o seu teto com outras pessoas. Se você gosta disso ou não, aí é outra história. Tanto é que várias métricas governamentais utilizam não a renda per capita, que seria por cabeça, por pessoa, mas a renda familiar. Ou seja, a renda de todas as pessoas dentro de um mesmo domicílio. Isso já pressupõe por parte do governo que uma mesma localidade é coabitada por várias pessoas. Então, quando você começa a perceber isso, você percebe que se você não encontrar outras pessoas, vai ser muito mais difícil para você vencer no jogo. Você vai ter uma série de problemas e uma série de contratempos e dificuldades adicionais que você não teria se você seguisse o ritmo da boiada, da manada. Beleza. Outra coisa que eu percebo em comum desses empreendedores de sucesso é que praticamente todos acabaram se relacionando com alguém e ficando com essa pessoa e construindo uma família com essa pessoa. Essa narrativa pode ser linda e maravilhosa para eles, mas na geração atual nem sempre é assim. Nem sempre a pessoa que você entrega o seu coração entrega o dela de volta. Nem sempre a pessoa que você se relaciona com você na mesma medida. E hoje essa história de relacionamentos líquidos acaba mostrando de certo modo que os relacionamentos estão diferentes do que eram antigamente. Então quando você vê um influenciador, quando você vê uma pessoa financeiramente bem-sucedida, entenda que existem esses componentes que contribuíram, além do esforço, além da dedicação dessas pessoas, existem também esses componentes que contribuíram para montar a jornada de sucesso deles. E esses são os componentes deles, da vida deles, da época deles, da geração deles, do contexto deles. E enquanto é normal você querer se guiar por exemplos bem-sucedidos de pessoas que parecem com você ou inspiram você, isso é saudável só até certo ponto. A partir de certo ponto, isso começa a ficar
problemático, patológico, compulsivo, você começa a imitar demais e ser autêntico de menos. Então é muito comum ver pessoas que acabam imitando ídolos, que chamam, imitando jogadores, imitando pessoas de alcance global, ou pessoas de telenovelas e por aí vai. Pessoas que têm um certo estrelato midiático. E os trejeitos dessas pessoas são imitados e tudo é imitado. Na adolescência isso é normal, é uma fase de imitação. Na vida adulta, se você não consegue chegar no denominador comum da sua identidade, você passa a vida inteira imitando e a vida inteira contendo um monte de emoções, um monte de sentimentos negativos que ficam mal resolvidos dentro de você por causa disso. E esse é um problema. É por isso que você ouve tanto falar em burnout hoje em dia. Não é só por causa do trabalho, não é só por causa do ambiente, também é por causa de um monte de questões que as pessoas não resolveram, jogaram para debaixo do tapete, e quando chega numa situação crítica, essas questões vêm à tona. Porque dizem que situações extremas revelam o verdadeiro caráter das pessoas. Tem frases assim na internet. Não é que revela o verdadeiro caráter, mas revela o que estava escondido. A pressão, ela mostra aquilo que está abaixo da casca. Imagina que você pega um M&M's, aqueles chocolatinhos com revestimentos coloridos. Se você pegar algum objeto para esmagar aquilo, aquela casca colorida vai quebrar e vai ter o chocolate dentro. Da mesma maneira, a vida, quando começa a te apertar com pressão, ela começa a quebrar a sua casca e o conteúdo de dentro começa a vazar. E esse conteúdo, na maior parte dos casos, na sociedade brasileira pelo menos, é um conteúdo de muitas feridas, muitos traumas e muitas pendências emocionais que não foram resolvidas. Pendências e dores de abandono, dores de traição, de rejeição, dores de racionalizações, geralmente mais para a vida adolescente e adulta, que são caminhos lógicos que as pessoas começam a raciocinar, mas que são falácias, que são raciocínios incorretos e que as pessoas chegam a conclusões incorretas, portanto. Geralmente generalizações negativas, pessimismos e por aí vai. Então, o cérebro humano já tem uma tendência à negatividade. E quando você se convence de que a mentira, algo que é incorreto, é verdadeiro, isso gera um efeito de caos dentro da sua mente, um efeito entrópico, um efeito ruim. E por que eu digo essas coisas? Porque os marqueteiros, eles não se interessam com isso, eles querem vender curso. Os marqueteiros querem te empurrar um produto ou um serviço, prometendo para você que esse produto ou serviço aí sim vai curar todos os seus problemas. E até hoje eu não encontrei nada que substitua o esforço. Talvez não seja a resposta que você gostaria, mas tem uma boa notícia. O esforço, ele pode ser prazeroso. Existe um esforço que te dá uma sensação de prazer. Existe um esforço que dá uma sensação de, cara, cumpri o dever, fiz o que eu acreditei que era certo e lutei o bom combate e todos esses jargões que tem. E quando você faz esse esforço, você começa a se aproximar de quem você é, porque você vai descobrindo no percurso aquilo que você mais faz bem, aquilo que mais faz os seus olhos brilharem, e as outras pessoas também identificam isso. E é essa identificação por parte das outras pessoas que vai aproximá-las de você. E isso gera um efeito curioso no mercado, que é o efeito da indicação, o efeito da graça, digamos assim, onde as pessoas gostam de você
Não porque você é bonzinho, não porque você tem filtro de argamassa na face, ou porque você fez as cirurgias para mogar na calçada lá de perto da praia, e não por isso. As pessoas começam a gostar de você porque você e a sua energia ressoa dentro delas. Quem você é gera um efeito de pareamento, como se fosse Bluetooth, e as outras pessoas, elas se sentem bem com você porque você se torna um lembrete para elas de que elas existem. Você se torna um lembrete para elas de que a dor delas também está em outra pessoa. As dificuldades delas também estão em outras pessoas como você. Então, ser de verdade é talvez a decisão mais cara que você vai tomar na sua vida, mas também é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida inteira. Não há investimento que dê melhor retorno do que ser você, porque no final das contas, você é quem está sozinho ou sozinha com seus pensamentos no final do dia. Quando você vai dormir ou tentar dormir, você está com você. E é esse você, ou essa você, que muitas pessoas tentam fugir o tempo inteiro, se anestesiando com distrações, com drogas, com consumismo excessivo e comprando narrativas que entretem a cabeça delas, mas que não convertem o coração delas. E um coração que está ressentido, um coração que está machucado, ele se torna arisco. Imagina que você tem um animal abandonado na rua, que foi espancado a vida inteira por pessoas humanoides como você. E aí você tenta se aproximar desse animal, você que talvez goste de animais, talvez ache eles fofinhos e que não tenham a maldade que o ser humano pode ter. E aí esse animal começa a ficar arisco com você e começa a te assustar ao demonstrar que vai te atacar se você chegar perto. Aí você pensa, nossa, que escândalo. O seu coração age da mesma maneira. Quando muitas pessoas tentam se aproximar de você, ou quando oportunidades começam a aparecer para você, o seu coração age da mesma maneira. E não é porque você não quer os benefícios, não é porque, por exemplo, o animal não queira os carinhos, os afagos, ou o bem que você pode fazer, mas por causa do medo acumulado. E quando você passa uma vida inteira colocando essas coisas para debaixo do tapete, você passa a acumular. É como se você tivesse uma pendência, uma dívida emocional com você em relação ao mundo. Então o mundo gerou uma série de depósitos dentro do seu coração, e esses depósitos, imagina que são como se fossem depósitos numa conta bancária. A diferença é que ao invés de ser verdinho, a cor dos números é vermelhinho. E aí você tem um monte de energia, você tem um monte de capital, só que é um capital negativo. Como que você pode capitalizar isso negativamente? Nas aulas de contabilidade que eu tive na faculdade, tinha uma coisa muito absurda para mim naqueles momentos. O professor, ele chegou na aula e falou: a partir de hoje todos vão ter que usar a HP12C. Eu não sabia nem que existia isso. Para mim, a HP era impressora e só. E era uma calculadora estranha, uma calculadora com vários números, e tinha um jeito diferente de você colocar as coisas lá. Um colega de sala me deu uma HP12C milenar, mais antiga do que eu, e aí eu consegui fazer as aulas e as atividades. E um detalhe interessante dessa calculadora é que quando você vai colocar um valor de investimento para você, vamos supor que você vai investir R$1.000 numa conta, e depois você vai ver a taxa de juros, os meses, e vai ver quanto isso vai render. Quando você vai colocar esses R$1.000, você tem que trocar o valor desses R$1.000 para colocar na HP12C.
Então você coloca 1000 CHS e aí você coloca PV, que seria 1000 o valor, CHS, que é Change Symbol, você troca o valor ou Change Sign e aí você coloca no PV, que é o Present Value. Então esse trocar de valor é um malabares de farol da contabilidade. Assim também é nos depósitos que a vida faz no seu coração. Eles fizeram com valor trocado. Agora, como que você capitaliza isso? Entende? Então, da mesma forma que você tem 1000 que você tirou do seu bolso e, portanto, na contabilidade eles entendem que isso é uma saída e, portanto, é menos 1000. Outras pessoas, o ambiente tirou energia deles para te machucar, para te ferir. E essa energia que saiu do ambiente foi até você e ficou até você. E está dentro de você porque, por mais que você se resolva, se cure, as feridas deixam cicatrizes. E essas cicatrizes, elas geram uma construção diferente do seu corpo. E a memória das suas dores vai permanecer com você. Os seus traumas vão permanecer com você e constituem quem você é. E é por causa disso que você consegue ser bom com outras pessoas, porque você entende o quanto dói. Você se identifica mais com o sofrimento dos outros do que com a alegria dos outros. Com a alegria dos outros, isso gera, antes da inveja, gera tristeza. Depois gera abandono, raiva e aí a inveja. Pode prestar atenção no slow motion emocional que você tiver quando você vê uma pessoa, uma situação que normalmente na inteligência emocional você nomearia esse sentimento como inveja. Pode ver que o que acontece se você analisar passo a passo é uma espécie de gelo no coração, no peito, não no coração de fato, na região do peito, como se você estivesse sentindo uma tristeza súbita e intensa. E essa tristeza, ela é justamente por um efeito comparativo e associativo. Por quê? Muitas vezes não é que você está se comparando com outra pessoa que tem alguma coisa ou que está passando por alguma coisa. É porque você está com essa pendência emocional dentro de você e está sangrando e está doendo. E aí, logicamente, você vai chegar na conclusão, bom, mas a prioridade deveria ser eu. A prioridade, pelo menos para parar o sangramento, deveria ser eu. Eu deveria ter os cuidados primeiro. Eu deveria receber a atenção primeiro. Eu deveria receber a oportunidade primeiro, o dinheiro primeiro, os contatos. Eu deveria receber o relacionamento e tudo mais que você queira ter. E aí vem outra pessoa e demonstra ter essas coisas. E aí isso gera esse efeito. Depois da tristeza, vem essa raiva de uma sensação de injustiça. E aí você pensa, pô, eu deveria ter primeiro, o outro tem. Por que que eu não tenho? É errado. E aí depois começa uma série de racionalizações. Você começa a desmerecer o outro, ou você começa a desprezar o outro, num efeito de malabares de farol enfadonho que o seu cérebro faz para tentar equilibrar a equação e fazer você parecer maior e fazer, digamos assim, dar uma supervalorizada ou uma diminuída no outro para que vocês fiquem ou em mesmo nível ou você fique acima do outro na sua concepção subjetiva. É esse o grande problema que acontece inconscientemente nas pessoas. Elas fazem esse processo de comparação e muitas vezes sem se dar conta disso, e essa narrativa ganha tração no mercado porque outras pessoas também fazem isso. Outras pessoas também se comparam com os outros, também estão feridas e também concordam com as consequências, mas a causa é a tristeza. A causa são os ferimentos que não foram tratados em você. A causa é que muitas vezes ninguém te escutou. A causa é que muitas vezes quando você queria pegar um cano, apontar na sua cabeça e explodir os seus próprios miolos, você sentia que o mundo não estava nem aí, que não faria diferença nenhuma se você fizesse isso ou não.
Talvez até você pensaria que o mundo ficaria melhor sem você, ou que a sua vida não valia nem o preço de uma bala, de um cano desse, por exemplo. Então, e essa sensação não é uma narrativa de vitimismo, é uma consequência de um coração extremamente machucado pelo ambiente. A sacada que eu quero te passar aqui é: nesse processo de você entender quem você é, você vai descobrir que você tem um montante gigantesco de capital que o mundo investiu para te quebrar, o mundo investiu para te destruir. Então pense que isso foi como se fosse um super investimento com um capital negativo. Só que esse investimento de capital negativo gera dividendos positivos. Da mesma forma que na contabilidade você tem um saldo negativo ao você investir o dinheiro numa conta, e isso vai gerando dividendos positivos que você pode sacar depois. Se você pegar a sua HP12C ou um software que emula essa calculadora, ou uma calculadora de renda composta no Google, você joga lá R$1.000, o valor presente, taxa de juros, joga, sei lá, 3, 5%, o valor que você quiser. Número de períodos, você joga 12, por exemplo, para simular um ano, e depois você vê o valor futuro, quanto que dá. E aí você vai ver que vai ser um valor maior do que 1.000 e vai estar positivo. O que você pode fazer? Você pode pegar a diferença desse valor para 1.000, sacar para você. E a mesma coisa você pode fazer isso se fosse apenas um único período. Então, esse é o principal componente, é a sua descoberta emocional para você entender quem você é. E é um processo doloroso, machuca, dói, mas enquanto você não se deparar com toda a atmosfera, todo o ambiente que existe dentro de você, você vai continuar vivendo uma vida de gado. Você vai continuar vivendo como NPC. Você vai continuar repetindo e regurgitando as coisas como zumbi, e por mais que você possa entreter a sua mente, o seu coração nunca vai estar investido nisso. As pessoas que estão de fora vão poder te julgar como desmotivado, como apenas mais como um preguiçoso, ou como, enfim, não quer nada. E você pode correr o risco de concordar com esse julgamento alheio se você não prestar atenção. Mas um dia você vai descobrir algo sobre você que ninguém nunca mais vai poder tirar de você. E esse algo é quem você é de verdade. E aí entra todo um pântano gigantesco de subjetividade, que é o seu mundo interno, as suas experiências, a sua vida, considerando a identidade que você tenha, a idade, a geração que você tenha, não importa, que é o que te ativa, é o que te dá tesão de viver, é o que te dá assim aquela vontade de falar, cara, não quero parar nunca mais, sabe, não tem obstáculo que segure você. Esse nível de motivação, e é por isso que as pessoas consomem tanto conteúdo motivacional. As pessoas estão perdidas e buscando um norte para suas vidas, e esse é o começo de um vídeo que espero que tenha esclarecido alguns pontos para você, com contexto de mercado econômico, de trabalho, de experiência de vida e um pouco das dores que eu vivi também, das experiências que eu passei, que espero que sejam de alguma serventia para você. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço.